Do Madagascar? Que são o hipopótamo e o cachorro, né? A filha adora aquilo ali, cara. Aí eu fico pensando, qual é aquela molecada? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Eureka. Nessa aula de hoje a gente vai tratar a respeito de orações subordinadas adverbiais. Continuando o tema de orações subordinadas, a gente já tem uma aula de oração subordinada substantiva no canal. Se não assistiu, olha lá, dá uma assistida, certo? E agora nós vamos caminhar com as subordinadas adverbiais. As subordinadas adverbiais, elas se classificam em oração subordinada adverbial causal, que traz a noção de causa, condicional traz uma condição, a comparativa traz a ideia de comparação, final, que traz a ideia de finalidade, temporal traz a ideia de tempo, a consecutiva traz a ideia de consequência, a concessiva a ideia de concessão, conformativa a ideia de conformidade e a proporcional que traz a ideia de proporção. Nós vamos dar exemplos de cada uma, é tranquilinho para classificar depois, é só você fazer esse linkzinho aí. No final da aula a gente vai fazer uma paródia para facilitar a memorização aqui desses temas, tá tranquilo? E aí vai ficar melhor para você. A gente vai estar abrindo uma playlist no canal só para as paródias, então dá uma conferida lá depois, certo? E vamos ser felizes aí com essa aula. Vamos lá, causal. A oração causal ela traz a ideia de uma causa, né? Exprime a causa do acontecimento. Eu te amo porque não amo bastante a mim mesmo. Por que eu te amo? Qual é a causa de eu te amar? Eu não amo bastante a mim mesmo, certo? A consecutiva traz a ideia de consequência. As orações subordinadas adverbiais consecutivas exprimem um fato que é consequência, que é efeito do que se declara na oração principal. Os slides estão pretos assim e tal, é porque é o seguinte, como a paródia do Raul, a gente resolveu fazer um negócio bem hard assim, entendeu? Bem rock and roll, né? Raul foi o pai do rock nacional, então a aula tá nesse esquema aí, tá nessa vibe aí, beleza? Exemplo da ideia de consequência. Estava tão cansado que adormeceu rapidamente. Qual era a consequência de ele estar cansado? Adormeceu rapidamente. Então repare que a oração que está em destaque traz a consequência da oração principal, certo? Na concessiva, que traz a ideia de uma concessão, ou seja, na concessiva você vai ter duas ideias contrárias, tá? Duas ideias opostas. E aí a gente vai verificar o exemplo que está mostrado aqui no slide. Mesmo observando minuciosamente nossos atos, fazemos coisas de que nos arrependemos. Então, apesar de a gente observar as questões, né, de ser sempre muito cuidadoso, mas sempre aquelas coisas das quais nós nos arrependemos. Repare que as duas ideias são contrárias. Por quê? Porque se você observou minuciosamente todos os fatos, então, já que houve atenção nessa observância, a ideia de que você não se arrependa do que vai fazer, não é verdade? Mas aqui, o que nos é posto é que ocorre exatamente o contrário. Ainda que eu tenha observado minuciosamente todos os fatos, ainda assim eu me arrependo de algumas coisas. Então a concessiva traz essa ideia, são duas ideias opostas aí. Na comparativa, as orações subordinadas adverbiais comparativas indicam o seu fato com que se compara o elemento presente na oração principal. E aí nós temos o seguinte: não, meu coração não é maior que o mundo. Então aqui, repare que eu estabeleço uma comparação entre o coração e o mundo, tá? Dizendo que o meu coração não é maior que o mundo, certo? Então há uma noção de comparação aí nessas orações. Conformidade. Conformidade traz uma ideia de algo que se adequa a uma primeira ideia. As orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem o fato que está de acordo, que se adequou, né, com o que se declara na oração principal. Como se lê no espelho, pude ler nos seus olhos. E aí você pode trocar pela conjunção conforme, que dá essa mesma ideia. Conforme se lê no espelho, pude ler nos seus olhos. Um outro exemplo, choveu como previa a meteorologia. Choveu conforme previa a meteorologia. Então a conformativa ela te dá essa ideia de conformidade, tá bom? De adequação à oração principal. A oração subordinada adverbial final, ela traz a ideia de finalidade. As orações subordinadas adverbiais finais indicam a intenção, a finalidade no que se declara na oração principal. Exemplo, orai, porque para que não entreis em tentação. Qual é a finalidade de se orar? Para que não se entre em tentação, não é verdade? Proporcional. As orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem fatos que aumentam ou diminuem em relação ao que se declara na oração principal.
Quanto mais conheço os homens, mais gosto das mulheres, certo? Então preste atenção. Quanto mais, quanto mais, menos. À medida que uma coisa aumenta, a outra também aumenta, né? Então há uma ideia de aumento nesse primeiro sentido. Poderia ser de diminuição também, tá ok? Mas há sempre essa noção de proporcionalidade nas orações proporcionais. Nas temporais, eu vou ter a seguinte ideia. As orações subordinadas adverbiais temporais exprimem as várias modalidades de tempo em que se pode situar o fato expresso na oração principal. Então, a noção de tempo, certo? Sempre a noção de tempo. Exemplo, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver, né? Quanta poesia nessa aula de hoje, né? Então, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Quando foi que o meu viver se tornou negro, noturno? Quando você foi embora. E aí eu tenho a principal conjunção temporal, que é o quando. Atenção com isso. Eu prestei atenção aqui nos slides e ficou faltando, sabe o quê? Ficou faltando a condicional. Sabe o que é, pessoal? É que a nossa secretária, ela está de férias, né? Então, por enquanto, vocês vão ter que conviver com a minha letra feia, com essas pequenas falhazinhas. Mas eu vou botar aqui um exemplo de condicional para vocês no quadro, tá ok? Vamos lá? Se chover, não irei. Então, a oração principal seria qual? Não irei. Não irei, mas há uma condição para eu ir ou não ir. Qual é a condição? A ideia da chuva. Então, se chover, eu não irei. Se não chover, nós estaremos lá com certeza, tá ok? Vamos para a paródia? Tem uma paródia aí que a gente fez, muito bem elaborada, aquela coisa toda, vocês vão gostar, para memorizar todas essas orações. Essa paródia, ela foi feita em cima de uma música do Raul, mas vai dar certo aqui. Você grava no smartphone, bota o fonezinho de ouvido, para ninguém ouvir o que você está escutando, certo? E aí você consegue memorizar as 9 orações adverbiais. Aí vai ficar assim, mais ou menos. Vamos lá. 1, 2, 3 e a causa de me compararei com você é uma condicional concessiva final. 1, 2, 3, conformativa proporcional. No meio do maior temporal aprender com certeza pra não me dar mal, nascer na global. Aprender com certeza pra não me dar mal. Vamos de novo. A causa de me compararei com você é uma condicional concessiva final. Conformativa proporcional. No meio do maior temporal aprender com certeza pra não me dar mal, nascer na global. Valeu? Então é isso aqui. Pra essa ou pra aquela câmera? Eu tô perdidinho. Essa aqui, pronto, vamos lá. Gente, ó, um grande abraço, um salve pra galera do 9º ano, pra galera do Singudão também, que vai precisar desse conteúdo. E até a próxima aula. Não esquece de dar um like no canal, hein? Vai lá, assiste a aula, compartilha os outros vídeos também, dá um like, manda pra galera, tá dando a maior sorte. Um abraço!